E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1187. Trago boas informações. Nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e o que temos que tomar muito cuidado aí que depois desses confrontos a Copa Sul-Americana e Libertadores para alguns times. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe. Agradeço demais todo mundo que se inscreve. Deixa aí seus comentários, sempre com excelentes informações aí nos comentários. Ajuda demais a gente refinar os nossos palpites. Essa loteca aqui 1187 é para o final de semana. Ainda não sabemos, né, o valor exato, porque a loteca 1186 vai acontecer ainda. Aqui no canal tem 3 vídeos sobre a loteca 1186, o vídeo 1, o vídeo 2 e também as escalações, as possíveis escalações. E é isso. Vamos agora falar da loteca 1187, primeiro vídeo e o primeiro jogo. Olha isso, hein? Barcelona e Real Madrid. O El Clássico, um jogo que vale muito, né? Real Madrid precisa vencer o Barcelona para continuar sonhando um título aí do Campeonato Espanhol. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo do Barcelona fora de casa venceu o Valladolid por 2-1. Em casa, pela Liga dos Campeões, empatou contra a Inter de Milão 3-3. Que jogaço! Lembrando, né, que o Barcelona vai jogar agora no meio de semana o jogo da volta da Liga dos Campeões. Então é muito bom a gente ficar de olho, né? Pois é um jogo decisivo aí para o Barcelona. E antes disso, pela Copa do Rei, contra o próprio Real Madrid, o Barcelona venceu por 3-2. Já o Real Madrid tá vindo de uma vitória em casa em cima do Celta de Vigo. Fora de casa perdeu pela Copa do Rei, né, para o Barcelona. E fora de casa venceu o Getafe por 1-0. Classificação do campeonato, o Barcelona é o líder com 34 jogos, tem 79 pontos, 25 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Olha a sequência dos dois times, né? Barcelona não perde, né, há 5 jogos aí. E o Real Madrid, segundo colocado com 34 jogos, tem 75 pontos. Por isso precisa vencer para continuar sonhando. São 23 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Barcelona será pelo Campeonato Espanhol contra o Espanhol. E o Real Madrid também Campeonato Espanhol, só que em casa contra o Mallorca. Últimos confrontos entre eles, 10 vitórias para o Barcelona, não há empates e 5 vitórias para o Real Madrid. O último jogo foi pela Copa do Rei, Barcelona venceu por 3-2 no mês 4 de 2025 e antes disso, né, Supercopa da Espanha em janeiro de 2025, Barcelona, né, fora de casa venceu por 5-2. Esse jogo, né, foi com torcida dividida. Bom, um super jogo, como eu disse aqui no começo do vídeo. No meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e nesse palpite eu já vou usar um. Eu tô indo de Barcelona e Real Madrid. A gente pode ver que são duas equipes que empatam muito pouco. Pelo menos nos últimos 15 confrontos aí não há empates. Mas como se trata de um clássico e você, caso tenha costume de colocar triplos, essa partida aqui eu colocaria um triplo logo de cara. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. Último jogo do Avaí, jogando em casa, venceu o América 3-0. Fora de casa, venceu o Amazonas por 2-0. E em casa, venceu o Operário por 1-0, hein? Excelente campanha do Avaí aí nos últimos jogos. O Atlético Goianiense em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0. Fora de casa, empatou com o Amazonas em 1-1. E em casa, empatou com o Cuiabá em 1-1. Classificação do campeonato, o Avaí ele é o terceiro colocado com 11 pontos. Em 6 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Goianiense ele é o 12º colocado com 9 pontos. Pode ver que não é uma diferença tão grande, né? Início de campeonato. São 6 jogos, são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo do Avaí será fora de casa contra a Ferroviária e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Remo. Últimos confrontos entre esses dois times, o Avaí tem 2 vitórias, são 5 empates e 8 vitórias para o Atlético Goianiense. O último confronto foi só em 2023, Brasileirão Série B. O Atlético Goianiense fora de casa venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Atlético Goianiense, empate em 0-0 também em 2023. Bom, olhando esses primeiros números aqui, o Avaí tá vindo de uma sequência muito boa. Geralmente é um time difícil de ser batido, né, quando joga em casa. Aqui no confronto, né, mais vantagem para o Atlético Goianiense, mas por essa sequência aqui do Avaí, eu tô indo seco na vitória do Avaí.
Jogo 3, Fortaleza e Juventude. Último jogo do Fortaleza, empate em 0 a 0 com São Paulo, fora de casa. Copa do Brasil, outro jogo fora de casa, empate em 1 a 1 com Retrô. E fora de casa, mais um jogo pelo Brasileirão Sport Recife, né? 0 a 0. O Juventude, ele tá vindo de uma derrota em casa para o Atlético Mineiro por 1 a 0. Fora de casa, outra derrota para o Internacional por 3 a 1. E jogando em casa, empate com o Mirassol em 2 a 2. Lembrando, pessoal, que muitos times aqui da grade vão jogar agora no meio de semana. É bom a gente ficar de olho, né, nesses confrontos para ter uma noção melhor aí de como vêm os times para o final de semana. A classificação do campeonato, o Juventude ele é o 15º colocado com 7 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O Fortaleza ele é o 17º colocado com 7 pontos, em 7 jogos tem apenas 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Atenção aqui para o próximo jogo do Fortaleza, né, será pela Libertadores contra o Bucaramanga, e o Juventude vai ter Brasileirão em casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, vantagem aqui para o Fortaleza, né? São 5 vitórias para o Fortaleza, 5 empates e 1 vitória para o Juventude. Último confronto pelo Brasileirão Série A do ano passado, em novembro, na casa do Juventude, o Fortaleza venceu por 3 a 0. E em junho de 2024, quando o jogo foi na casa do Fortaleza, o Fortaleza também venceu por 2 a 1. Bom, Fortaleza vem empatando muito. O próximo jogo do Fortaleza será pela Libertadores, então um jogo que vale muito, né, para o Fortaleza. Tô acreditando que contra o Juventude deve poupar alguns jogadores. Mesmo assim, o Fortaleza jogando em casa, por estar empatando muito, eu tô indo de Fortaleza e empate. Como a gente pode ver ali, né, nos últimos 4 jogos, né, os dois times estão numa sequência não muito boa, né? Jogo 4, Goiás e Curitiba. O último jogo do Goiás, jogando em casa, venceu o Avaí por 2 a 1. Antes disso, fora de casa, venceu o Botafogo de São Paulo por 1 a 0. E em casa, empate com o Paysandu em 1 a 1. Já o Curitiba está vindo de uma derrota para a Ferroviária por 2 a 1. Antes disso, em casa, venceu o Operário por 2 a 0. E fora de casa, perdeu para o Remo por 1 a 0. Uma coisa que eu percebi que lá no jogo do Avaí, no jogo 2, essa derrota aqui para o Goiás não estava aparecendo, hein? Então, pessoal, o último jogo aí do Avaí, dia 5/5, derrota para o Goiás, hein? Classificação do campeonato aqui para as duas equipes, do jogo 4, o Goiás, ele é o líder com 13 pontos, em 6 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Curitiba, ele é o 6º colocado com 10 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Goiás será fora de casa contra o Paysandu e o Curitiba vai jogar em casa contra o América. Aqui nos confrontos entre eles, né, 5 vitórias para o Goiás, 5 empates e 5 vitórias para o Curitiba. O último jogo foi no mês 9 de 2024 na casa do Curitiba, empate em 1 a 1, e no mesmo ano, só que em junho, na casa do Goiás, outro empate em 1 a 1. Bom, aqui eu tô levando muito em consideração o Goiás ser o líder, né, do campeonato, está jogando em casa. Nos confrontos entre eles não dá para tirar nada, né, porque tá muito equilibrado, mas pelos bons resultados aí do Goiás nos últimos jogos, eu tô indo de Goiás seco nesse confronto aqui do jogo 4 da Loteca 1187. Jogo 5, Grêmio e Bragantino. O último jogo do Grêmio venceu o Santos em casa por 1 a 0. Pela Copa do Brasil, fora de casa, perdeu para o CSA por 3 a 2. E outro jogo fora de casa pelo Brasileirão, empate com vitória em 1 a 1. Já o Bragantino tá vindo de uma vitória em cima do Mirassol por 1 a 0. Gol no finalzinho aí do Pita. Tem um vídeo aqui no canal, né, falando sobre a tabela de classificação, próximos jogos, artilheiros e aonde assistir, né, os jogos do Brasileirão. Tem todas essas informações sobre o jogo do Bragantino e Mirassol também. Antes disso, o Bragantino fora de casa pela Copa do Brasil perdeu para o Criciúma por 1 a 0 e jogando fora de casa pelo Brasileirão venceu o Santos por 2 a 1. Classificação do campeonato, o Bragantino, ele é o 2º colocado com 16 pontos, em 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Olha essa sequência do Bragantino, em 5 vitórias consecutivas no Brasileirão. E o Grêmio, ele é o 13º colocado com 8 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 vitórias. Próximo jogo do Grêmio será pela Copa Sul-Americana contra o Godoy Cruz e o Bragantino vai ter Brasileirão em casa contra o Palmeiras. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Grêmio, 2 empates e 4 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi no mês 9 de 2024 na casa do Bragantino, empate em 2 a 2, e quando o jogo foi na casa do Grêmio, no mês 6 de 2024, o Bragantino venceu por 2 a 0. O Grêmio, né, tá vindo de uma boa vitória contra o Santos. O Bragantino também teve um jogo muito difícil com o Mirassol, dominou o primeiro tempo, mas o segundo, né, a vantagem
foi mais o Mirassol, só que conseguiu esse gol no finalzinho com o Pita, mostrando a boa fase do Bragantino. Tô acreditando que vai ser um jogo muito difícil, né? Porque o Grêmio está começando a mostrar um padrão de jogo, né? Mas mesmo assim, aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate entre eles e aproveitando esse bom momento do Bragantino, tô indo no Bragantino também. Jogo 6, Vitória e Vasco da Gama. O último jogo aí do Vitória, fora de casa perdeu para o Ceará por 1-0, em casa empatou com o Grêmio em 1-1 e outro jogo em casa, Copa Sul-Americana, perdeu para o Cerro Largo por 1-0. O Vasco em casa está vindo de uma derrota para o Palmeiras por 1-0, pela Copa do Brasil fora de casa empatou com o Operário em 1-1 e outro jogo fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Classificação aí do campeonato, o Vasco ele é o 14º colocado com 7 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Vitória ele é o 18º colocado com 6 pontos, em 7 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Vitória será fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Cerro Largo e o Vasco também tem Copa Sul-Americana fora de casa contra o Lanús. Últimos confrontos entre eles, o Vitória tem 7 vitórias, são 2 empates e 6 vitórias do Vasco da Gama. Último confronto no mês 9 de 2024, o Vasco fora de casa venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Vasco, no mês 5 de 2024, o Vasco venceu por 2-1. Bom, se a gente vê ali a sequência, né, dos últimos 5 jogos dos dois times, não é muito boa, apenas uma vitória, muitas derrotas e empates. Aqui nos confrontos entre eles não há muitos empates, mas como os dois times aí terá a Copa Sul-Americana, tô acreditando que poderão poupar jogadores, vai ser um jogo muito truncado, por esse motivo eu tô indo seco no empate, mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo na vitória do Vitória também. Jogo 7, Mirassol e Corinthians. Último jogo do Mirassol, fora de casa perdeu nos últimos segundos aí para o Bragantino. Em casa empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. E outro jogo fora de casa contra o Juventude, empate em 2-2. O Corinthians em casa tá vindo de uma vitória em cima do Internacional por 4-2. Fora de casa venceu o Novo Horizontino pela Copa do Brasil por 1-0. E um jogo fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o Flamengo por 4-0. Classificação do campeonato, o Corinthians ele é o 8º colocado com 10 pontos. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Mirassol ele é o 16º colocado com 7 pontos. Em 7 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Mirassol, Pedreira, né, vai jogar fora de casa contra o Internacional. E o Corinthians terá a Copa Sul-Americana também fora de casa contra o Racing do Uruguai. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem para o Corinthians, né? O Mirassol não tem nenhuma vitória, há 1 empate entre eles e 11 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora em março de 2025 pelo Campeonato Paulista. O Corinthians em casa venceu por 2-0 e em fevereiro de 2023, Campeonato Paulista também, o Corinthians venceu por 3-0. Bom, o staff aí do Corinthians, né, já diz priorizar mais o Campeonato Brasileiro, mesmo o jogo saindo fora. Tô considerando o Corinthians aí como favorito. O Mirassol contratou bons jogadores, fez um excelente jogo contra o Bragantino. É um time envolvente, jogando em Mirassol é difícil de ser batido, mas levando em consideração esse histórico do Corinthians contra o Mirassol, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu iria de empate também, porque o Mirassol também é outro time que empata bastante. Jogo 8, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Último jogo aí do Atlético de Madrid, fora de casa empatou com o Alavés em 0-0, em casa venceu o Rayo Vallecano por 3-0 e fora de casa perdeu para o Las Palmas por 1-0. A Real Sociedad tá vindo de um empate contra o Atlético de Bilbao por 0-0 em casa, fora de casa perdeu para o Alavés por 1-0 e outro jogo fora de casa empate com o Villarreal em 2-2. Classificação do campeonato, o Atlético de Madrid ele é o 3º colocado com 34 jogos, tem 67 pontos, 19 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. A Real Sociedad é a 11ª colocada com 34 jogos, tem 43 pontos, 12 vitórias, 7 empates, 15 derrotas. Próximo jogo do Atlético de Madrid será fora de casa contra o Osasuna, campeonato espanhol, e a Real Sociedad vai jogar em casa contra o Celta de Vigo, também pelo espanhol. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Atlético de Madrid, 5 empates e 2 vitórias para a Real Sociedad. O último jogo foi no mês 10 de 2024 na casa da Real Sociedad, empate em 1-1, e antes disso, no mês 5 de 2024, outro jogo na casa da Real Sociedad, o Atlético de Madrid venceu por 2-0. O Atlético de Madrid, né, é um time que
almeja alguma coisa ainda no Campeonato Espanhol, tá buscando vaga na Liga dos Campeões, vai estar jogando em casa, vem tropeçando, né, em alguns jogos, é um adversário difícil, mas aqui tô levando em consideração o Atlético de Madrid jogando em casa, está com números melhores, né, no campeonato, tô indo seco no Atlético de Madrid, mas tô acreditando que vai ser um jogo bem difícil aí para o Atlético. Jogo 9, Flamengo e Bahia, hein? Que jogaço. O último jogo aí do Flamengo, perdeu fora de casa para o Cruzeiro por 2-1. Pela Copa do Brasil, fora de casa venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 e em casa venceu o Corinthians por 4-0. O Bahia tá vindo de um triunfo em cima do Botafogo por 1-0. Fora de casa pela Copa do Brasil, outro triunfo por 1-0 em cima do Paysandu. E voltando para o Brasileirão, mais um triunfo por 1-0 em cima do Palmeiras fora de casa. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o terceiro colocado com 14 pontos. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bahia ele é o sexto colocado com 12 pontos. Em 7 jogos tem 3 triunfos, 3 empates e 1 derrota. Tensão aí com o próximo jogo do Flamengo, né? Será em casa pela Libertadores contra a LDU. E o Bahia vai jogar fora de casa contra o Atlético Nacional também pela Libertadores. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem para o Flamengo, 13 vitórias, 1 empate e 1 triunfo para o Bahia. O último jogo entre eles foi no mês 10 de 2024 pelo Brasileirão. O Flamengo fora de casa venceu por 2-0 e no mês 9 de 2024 pela Copa do Brasil, o Flamengo em casa venceu por 1-0. Partida bem difícil, né, de ser analisada. O Bahia vem jogando muito bem, conseguindo muitos triunfos, né, nos seus últimos jogos. O Flamengo teve esse tropeço contra o Cruzeiro, mas jogou muito bem. Não ganhou por detalhes, né, depois de ter empatado essa partida. Agora vai estar jogando em casa. O que pega aqui nessa partida que são 2 times que estão jogando Libertadores. Os próximos jogos serão pela Libertadores, só que o Flamengo, né, tem um elenco mais gabaritado. O time do Bahia também é muito bom, mesmo quando ele vem com um time misto, time muito envolvente. Tô acreditando que vai ser um excelente jogo, mas aqui eu tô levando muito em consideração o Flamengo jogando em casa. Tô indo seco na vitória do Flamengo. Aqui também, caso você tenha costume de colocar duplos, eu iria de empate também. Jogo 10, Newcastle e Chelsea. Super jogo aí pelo campeonato inglês, valendo muita coisa, hein? Que eu trago aqui de informação sobre o Newcastle. No último jogo, fora de casa, empatou com o Brighton em 1-1. Fora de casa, venceu o Ipswich por 3-0. E fora de casa, perdeu para o Aston Villa por 4-1. O Chelsea tá vindo de uma vitória em cima do Liverpool por 3-1 em casa. Fora de casa pela Conference League, venceu o time de Djurgården por 4-1 fora de casa. E em casa pelo campeonato inglês, venceu o Everton por 1-0. Olha a classificação do campeonato inglês. O Newcastle ele é o quarto colocado com 35 jogos, tem 63 pontos, 19 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Chelsea ele é o quinto colocado com 35 jogos, tem 63 pontos, 18 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. É ou não é uma decisão esse jogo, hein? 2 times brigando aí por vaga na Liga dos Campeões. Praticamente uma final aí para eles. Próximo jogo aí do Newcastle será fora de casa contra o Arsenal. Super jogo aqui também. E o Chelsea vai enfrentar o Manchester United, hein? Manchester United, né, que não almeja mais nada, né, no campeonato inglês, apenas não ser rebaixado, porque tá muito próximo ali da zona de rebaixamento. Mas é um jogo bem apimentado aí devido a essa briga pela vaga da Liga dos Campeões. Últimos confrontos entre eles, o Newcastle tem 4 vitórias, são 2 empates e 9 vitórias para o Chelsea. O último jogo foi no mês 10 de 2024 pela Copa da Liga Inglesa. O Newcastle em casa venceu por 2-0. Antes disso, no mesmo mês, só que pelo campeonato inglês, na casa do Chelsea, o Chelsea venceu por 2-1. Outro jogo que sinceramente não dá para saber o que vai acontecer. 2 times com números muito parecidos, vêm jogando bem. E aqui tô usando mais um dos meus duplos. Tô indo de Newcastle por estar jogando em casa, mas também tô indo na vitória do Chelsea, porque no confronto tem mais vantagem. Aqui, caso você tenha costume de colocar triplos, eu colocaria um triplo também nessa partida aqui do jogo 10 da Loteca 1187. Jogo 11, Manchester United e West Ham. Último jogo aí do Manchester United, perdeu para o Brentford por 4-3, que jogaço esse aqui. Fora de casa pela Liga Europa venceu o Athletic de Bilbao por 3-0 e fora de casa empate contra o Bournemouth por 1-1. Já o West Ham em casa empatou contra o Tottenham em 1-1, fora de casa perdeu para o Brighton por 3-2 e em casa mais um empate contra o Southampton em 1-1. Classificação do campeonato, o Manchester United ele é o
o 15º colocado com 35 jogos, tem 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 16 derrotas. Olha essa campanha do Manchester United no campeonato inglês. O West Ham também não fica atrás, né? Ele é o 17º colocado com 35 jogos, tem 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. É um ano para os dois times aí esquecer, né, no campeonato inglês. Próximo jogo aí do Manchester United, né, fora de casa contra o Chelsea, campeonato inglês, e o West Ham vai jogar em casa contra o Forest, jogo bem difícil aí para o West Ham. Últimos confrontos entre eles, 9 vitórias para o Manchester United, 1 empate e 5 vitórias para o West Ham. Bom, se a gente olhar os números ali da classificação, muito difícil de ser analisada. Nos últimos 5 jogos, né, os dois times não venceram, estão vindo de derrotas e empates, oscilando demais, né? O Manchester United ele tá muito bem na Liga Europa, conseguiu uma boa vantagem de 3-0. Como o próximo jogo não é pela Liga Europa, acredito que possa vir, né, com o time titular mais forte que tem. Jogando em casa ainda, né, precisa vencer, porque tá numa situação difícil ali, perigosa, perto da zona de rebaixamento. E por esse motivo, né, a gente olhando os confrontos aqui, vejo o Manchester United com mais vantagem, eu tô indo seco no Manchester. Jogo 12, Atlético Mineiro e Fluminense. O último jogo do Atlético Mineiro venceu com muito sacrifício o Juventude fora de casa por 1-0. Pela Copa do Brasil, fora de casa, empate com o Maringá em 2-2. E pelo Campeonato Brasileiro também fora de casa, outro empate em 2-2 contra o Mirassol. Já o Fluminense, em casa, tá vindo de uma vitória contra o Sport por 2-1. Em casa, pela Copa do Brasil, mais uma vitória em cima do Aparecidense por 1-0. E fora de casa, perdeu para o Botafogo por 2-0. Classificação do campeonato, o Fluminense ele é o 5º colocado com 13 pontos. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 9 pontos. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Atlético Mineiro, né? Atenção aí, Copa Sul-Americana em casa contra o Caracas. E o Fluminense também vai jogar em casa pela Copa Sul-Americana contra o União Espanhola. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Atlético Mineiro, 6 empates e 3 vitórias para o Fluminense. O último jogo entre eles foi no mês 9 de 2024 pela Libertadores. O Atlético Mineiro venceu por 2-0 e antes disso, no mesmo mês pela Libertadores, na casa do Fluminense, o Fluminense venceu por 1-0. Hoje eu vejo o Fluminense, né, apresentando um futebol melhor que do Atlético Mineiro. Parece, né, que vai ter uma estreia de gramado aí do Atlético Mineiro. Há toda uma expectativa aí dos jogadores, da comissão técnica do Atlético Mineiro, né, desse novo gramado. Tô acreditando que o estádio do Atlético Mineiro vai estar lotado. É um jogo muito difícil contra o Fluminense, né, que vem jogando muito bem. E nesse jogo ali, né, analisando os confrontos, devido à situação do Atlético Mineiro aí que tá passando por muitas dificuldades dentro do campo, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 13, Palmeiras e São Paulo. O último jogo do Palmeiras fora de casa venceu o Vasco por 1-0. Outro jogo fora de casa pela Copa do Brasil venceu o Ceará por 1-0. E jogando em casa perdeu para o Bahia por 1-0. O São Paulo tá vindo de um empate em casa contra o Fortaleza em 0-0. Pela Copa do Brasil em casa venceu o Náutico por 2-1. E fora de casa pelo Brasileirão, outro empate com o Ceará em 1-1. Classificação do campeonato, o Palmeiras ele é o líder com 16 pontos, em 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O São Paulo ele é o 11º colocado com 9 pontos, em 7 jogos tem 1 vitória, 6 empates e nenhuma derrota. Olha a sequência do São Paulo, muitos empates. Próximo jogo aí do Palmeiras será em casa contra o Bolívar pela Libertadores e o São Paulo também terá Libertadores contra o Libertad em casa. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Palmeiras, 6 empates e 4 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi pelo Paulista agora em março de 2025, na casa do Palmeiras, vitória por 1-0, aquele pênalti, né, que foi bem mandrake, até a comissão de arbitragem aí pediu desculpa para o time do São Paulo, né? E antes disso, em fevereiro de 2025, na casa do Palmeiras, outro jogo entre eles em 0-0. Bom, jogo extremamente acirrado, né, entre eles. Tem sido assim, né, nas últimas partidas. Hoje vejo o Palmeiras uma evolução melhor. São Paulo continua empatando muito e com muitos desfalques. Como o jogo vai ser na casa do Palmeiras, não tenho certeza se vai ser lá no Allianz. É bem provável que o São Paulo vai poupar, né, o Lucas, né, para não se machucar de novo no gramado sintético. Ainda mais, né, que o São Paulo tem um jogo aí pela Libertadores. Tô imaginando isso, né? E aqui nesse jogo tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Palmeiras por estar jogando em casa, mas como tem sido um jogo muito acirrado entre eles e o São Paulo vem empatando muito, eu tô indo de empate também.
Jogo 14, Botafogo e Internacional, hein? Um excelente jogo aqui também. O Botafogo jogando fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0. Pela Copa do Brasil em casa venceu o Capital por 4-0. E outro jogo em casa venceu o Fluminense por 2-0 pelo Brasileirão. Já o Internacional fora de casa perdeu para o Corinthians por 4-2. Em casa pela Copa do Brasil venceu o Maracanã por 1-0. E em casa Brasileirão venceu o Juventude por 3-1. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o nono colocado com 9 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e o Botafogo ele é o 12º colocado com 8 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Botafogo será pela Libertadores, jogo muito decisivo contra o Estudiantes, vai jogar em casa, e o Internacional também tem um jogo muito importante aí pela Libertadores, fora de casa contra o Nacional. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Botafogo, não há empates entre eles e 8 vitórias para o Internacional. O último confronto foi agora em dezembro de 2024 na casa do Internacional, o Botafogo venceu por 1-0 e antes disso, em julho de 2024, na casa do Botafogo, o Botafogo também venceu por 1-0. Jogo difícil, né, devido aos dois times aí ter Libertadores, mas pelo elenco e pelo que vem apresentando os dois times, tô acreditando num jogaço. Se a gente olhar o desempenho, né, das duas equipes ali, não está bom, né, porque os últimos 5 jogos apenas uma vitória aí para cada time, estão empatando e perdendo muito no Brasileirão. Aqui tô levando muito em consideração esse histórico, né, de não haver empates entre eles e o Botafogo jogando em casa, né? Então por esse motivo eu tô indo de Botafogo seco, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto aqui indo no Internacional também. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as primeiras informações aqui da Loteca 1187. Espero que essas informações aqui ajudem nos seus palpites. Lembrando, né, que estamos aguardando aí o resultado da Loteca 1186 para saber o valor dessa loteca que vai correr agora no final de semana. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, se inscreva, curta, compartilhe, porque ajuda muito a fortalecer aí o canal. Agradeço demais se você assistiu até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!